Quem está consigo mesmo nunca está só. E quem não está consigo sempre estará só, mesmo que esteja em meio às multidões. O que significa estar consigo mesmo ou não estar consigo mesmo? Significa estar desperto em espírito. Significa deixar o núcleo ser, o núcleo atuar, o núcleo irradiar de dentro para fora, atravessando as cavidades da alma, chegando ao plexo solar, ao cerebelo e depois ao cérebro frontal. Esse é o fluxo do espírito de dentro para fora. E quem tem o seu espírito, o seu núcleo ativo, estará conectado a outros planos, a irradiações espirituais, estará preenchido. E neste preenchimento não se sentirá só, porque estará comungando com a obra da criação, trocando com ela, recebendo e doando. Essa é a função do ser humano aqui na matéria grosseira densa, como um mediador entre o mundo espiritual e a matéria grosseira densa. Quem atua assim está ouvindo o seu guia espiritual, troca com o seu guia espiritual e mesmo que esteja caminhando solitariamente, estará sempre acompanhado do guia, ouvindo-o, trocando com ele, aceitando suas recomendações que ecoam nas profundezas da consciência interior. E quando o ser humano alcança esse estado espiritual, ele não se sente só. Não se sente só. Estará de bem consigo quando estiver sozinho no seu canto e também estará de bem consigo mesmo em meio às multidões, no dia a dia, no trabalho, quer onde tenha que se relacionar com pessoas, o que faz parte da vida social, porque nós não podemos fugir das nossas atribuições. Estamos aqui neste mundo, temos uma função, temos uma tarefa a cumprir, e nesta tarefa ou nessas tarefas estamos sempre cruzando com pessoas. E alguém que não se sente só, não foge das pessoas, não se refugia, porque tem dentro de si o refúgio e leva o refúgio junto para onde vai, mesmo estando em meio aos demais. Então, uma pessoa espiritualizada alcança um equilíbrio. E a solidão não se torna mais um problema para ela porque não se sente só. Mas terá necessidade de momentos de certa reclusão, de um certo afastamento frente aos demais para se recompor, para conseguir uma conexão melhor, uma ligação melhor com as energias espirituais, com as irradiações espirituais. Então esse é o estado de espírito que uma pessoa espiritualizada alcança através do trabalho interior, da frequência correta, da sintonização adequada, que promove a conexão com planos melhores que a matéria grosseira mais densa aqui. Seja a matéria fina, seja o plano enteal, ou seja até o plano espiritual em alguns momentos, quando o ser humano consegue essa ligação, quando ele recepta essas irradiações. O que acompanha o ser humano ao longo de toda a sua vida são as irradiações espirituais. Ele é que precisa estar aberto, como um radar, captando. E através dessas irradiações, o ser humano consegue pressentir o que está para acontecer, pode ter premonições, pode ter, digamos assim, intuições tão precisas acerca do que precisa fazer em sua vida, que tudo se torna mais fácil, se torna autoconfiante naquilo que faz. E quem alcança essa autoconfiança perde o medo na vida. Encara as situações da vida com naturalidade, por mais adversas que sejam muitas vezes. E esse estado de conexão confere ao ser humano uma sensação
de estar sempre acompanhado por uma força maior. E quem está acompanhado por essa força maior, que são as irradiações espirituais, se alimentando delas, não se sente só, porque estará sempre acompanhado do alimento espiritual. Já quem não tem contato com o seu espírito, quem não se conhece, quem não identifica o seu núcleo espiritual, se sentirá só, mesmo em meio às multidões, porque não estará se alimentando com as irradiações espirituais. Buscará o alimento, olhem só a contradição, buscará o alimento nas multidões, buscará o alimento nas diversões, no entretenimento, nos prazeres, na fama, no sucesso, na glória, nas aparências. E quem busca o alimento nessas coisas erradas nunca se sentirá saciado. Falo aqui o alimento espiritual, o alimento que o espírito necessita. Então, quem busca encontrar uma satisfação nessas coisas erradas nunca se sentirá satisfeito, realizado, constituído de forma forte, resiliente e resistente nessa vida. Uma fraqueza se estabelece no íntimo do ser humano, porque não desenvolve a verdadeira fé, se torna dependente de energias extraviadas e extraviadoras, que empurram o ser humano para fora da sua rota, do seu caminho, o afastando do seu destino. Então, quem tem uma relação, um relacionamento com a sua vida interior, quem é a sua vida interior, digamos assim, quem coloca a sua vida interior em ação, quem trabalha com a sua vida interior, constantemente não se sente só, seja em meio aos demais, ou seja naqueles momentos que o ser humano está no seu canto, descansando, relaxando, meditando acerca do sentido da vida, do que precisa fazer para alcançar o seu desenvolvimento espiritual. Então, a solidão desaparece para aquele que está consigo mesmo, enquanto que a solidão se torna um problema para aquele que não está consigo mesmo, que nada sabe de si, que não tem ligação com o seu guia espiritual, que não o ouve. Todo ser humano tem um guia espiritual. O guia espiritual é um espírito desencarnado que está meio degrau acima do ser humano, que ainda está próximo aqui à matéria grosseira, que precisa resgatar determinadas situações da sua vida e que encontra na possibilidade de ligação com o encarnado a possibilidade de resgatar o seu karma. Sempre o guia espiritual está ligado a uma pessoa que tem problemas parecidos com o qual ele também teve numa encarnação. E ajudando essa pessoa com amor, ele vai alcançar o resgate do seu karma. Isso foi muito bem explicado por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Existe até um capítulo, uma dissertação lá, denominada O Guia Espiritual do Ser Humano. E o ser humano precisa dessa ligação, dessa conexão, precisa se abrir. Todos temos um guia espiritual, mas a maior parte das pessoas não ouve. O guia espiritual atua justamente na consciência do ser humano, advertindo, propondo determinadas possibilidades de decisões, de escolhas, porque é alguém que já vivenciou problemas parecidos e similares. Então, não há motivo para medo da solidão, não há motivo para sentir-se só, porque quem está consigo mesmo está em conexão com o guia espiritual, com irradiações espirituais, com seres de outras camadas, de outras dimensões, de outras esferas da criação. Essa é a abertura que o ser humano precisa ter, que o ser humano precisa promover em sua vida, para que possa estar conectado ao fluxo da criação. Assim o ser humano pode fluir. Ele somente vai conseguir fluir
se estiver conectado ao fluxo da criação. Assim tudo se torna movimento em sua vida. E nesse movimento não existe solidão, existe conexão, existe ligação, existe fluidez, existe preenchimento, existe um alimentar-se com as irradiações espirituais. Isso preenche o ser humano e ele não se sente só, quer ele esteja sozinho no seu canto ou caminhando em meio às multidões, sem se prender às multidões, deixando-se afetar menos pelas multidões descontroladas que correm de um lado para o outro sem saber o que fazer, porque em meio às multidões estão, em sua maioria esmagadora, pessoas que não estão despertas, não estão acordadas, desconhecem o seu espírito e se sentem solitárias em meio às multidões e buscam refúgio em meio às multidões com seus prazeres, seus passatempos, seus entretenimentos, desperdiçando assim as suas energias, o seu tempo, a sua boa vontade. Quanta coisa as pessoas não desperdiçam num convívio exagerado e desnecessário com os demais, fazendo o que todos fazem e perdendo por causa disso a sua identidade, a sua individualidade, ofuscando a sua essência, de tal modo que nada mais pode ser sentido dela. O ser humano precisa sentir a sua essência para ser. Isso é estar consigo mesmo. E estando consigo mesmo, o ser humano estará conectado à criação e não se sentirá só. Estará caminhando rumo ao seu destino. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!